Fala pessoal, o carnaval acabou ou está acabando? Talvez você esteja pensando assim. Agora sim, agora o ano começa. Bom, no Brasil, infelizmente, a gente aprendeu que a vida só anda depois do carnaval. Não leve isso à risca, se você puder levar isso como uma referência. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera aqui. Quantos carnavais você já passou dizendo, na próxima eu vou estar melhor? Ah, no carnaval do ano que vem, você vai ver o jeito que eu vou estar. Esse vídeo é sobre isso, sobre o rumo real que você precisa tomar para fazer do emagrecimento uma disciplina de verdade esse ano. Ó, não para ter um corpo de um artista, não para viver bem dentro do seu corpo, igual eu falei naquele vídeo anterior, sabe, sobre o comparativo. Então, pensa nisso, pensa naquilo que eu falei lá no outro vídeo. E ó, se você está chegando agora, meu nome é Gustavo Mamprim. Eu trabalho com emagrecimento, integrando mente, o ambiente e o corpo, ajudando pessoas reais a saírem daquele ciclo de tentativa, de culpa e desistência. Aqui acaba tudo isso a partir da hora que você entende e aplica. E hoje eu quero te mostrar o caminho que realmente funciona para quem vive uma vida real, tá? Vamos parar com aquelas loucuras que você olha ali no Instagram, tudo, aquele comparativo com o artista e a sua realidade. Bom, vamos lá então? Respire. Vamos começar quebrando uma ilusão. Exatamente. Quando chega o carnaval, todo mundo olha para artista, para influencer, para blogueiro. Tenho certeza que para admirar, para comparar. É normal isso, mas tome cuidado, porque um corpo bem definido, barriga seca, aquela roupinha colada, está sempre chamando atenção, não é? Mas existe uma diferença que quase ninguém fala. Ou você já ouviu falar e você precisa entender que essas pessoas vivem da imagem. Treinam todos os dias, têm equipe, dorme para performar bem, come para performar bem, tá? Ganha para performar bem. Você não vive para vender a sua imagem. Aquele é o trabalho das pessoas e tá tudo bem. Mas você vive para trabalhar, para cuidar da família, para pagar as contas, para curtir os momentos, para viajar, para viver. Então, se você não é artista, se você é artista, tá tudo bem. Essa é a sua vida. Se você não é, então pensa o seguinte: o erro não é querer um corpo bonito. Deve. O erro é usar a referência que não respeita a sua realidade. Com todo carinho, tá? Presta atenção, seu objetivo não é viver para o corpo, é viver bem dentro dele. E você deve ter um corpo bonito, pode querer esse corpo bonito. Mas pense, o verdadeiro objetivo do emagrecimento. Sempre peço para que as pessoas pensem, por que você quer emagrecer? Né? Qual o sentido que faz? Eu sempre falo isso, mas vamos com calma. O emagrecimento real ele não é sobre subir num palco ou sobre descer de um carro. É você estar feliz, colocar um shorts, colocar uma camiseta, sim, a sua roupa colada, sem vergonha do próprio corpo, poder ir para uma praia, para o clube, para as chácaras. É sobreviver outros carnavais se sentindo leve, confiante e principalmente saudável. Bom, e isso é possível sim, mas exige uma direção. Você tem que ter um rumo verdadeiro, um rumo real, onde conecta a sua mente, o seu ambiente com o seu corpo. Tá? Então, agora eu vou te mostrar o rumo real. Não é milagre, não é promessa vazia. Tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Primeiro, a mente. Ela tem que mudar de forma como você pensa sobre o emagrecimento. É isso mesmo, quero que você reflita. O primeiro ponto é sempre a mente. Não dá para colocar outro ponto na frente. Enquanto você enxergar o emagrecimento como sofrimento, castigo, sacrifício temporário, o cérebro vai te sabotar. É os comandos que você está passando para ele. E é por isso que tanta gente começa e para. Tá entendendo? Você precisa quebrar ciclos de autossabotagem. Bom, vamos lá então. Aqui eu falo o seguinte, eu falo o que acontece e como funciona, e eu vou te dar uma técnica simples. Pare de pensar em emagrecer para sempre e comece a pensar em ciclos curtos. Pouco a pouco, por exemplo, 21 dias. 21 dias não dá nem um mês.
Quando o cérebro percebe que você começa e tem o início, meio e fim, ele se engaja, ele percebe que dá para fazer, que é possível. E quando você repete 21 mais 21, 42 dias. Depois, 63 dias. Você vai criando um repertório. Quanto maior o seu repertório, mais o seu cérebro, sim, ele aprende que isso é possível. Então o emagrecimento passa a ser mais próximo daquilo que você coloca aqui dentro. O ambiente, ele te comanda o que o cerca, onde você está vivendo. E agora nós vamos falar do ambiente. Presta bem atenção. Se você vive cercado só de happy hour, comida desregulada, rotina caótica, isso vira comando. Lembra que sua mãe falava? Cuidado com quem você anda. Calma. Isso não significa que você precisa largar suas amizades. Respeite as suas amizades, mas respeite o seu corpo, respeite o seu objetivo. Isso significa que você vai criar novos ambientes. O ambiente de treino, tá? O ambiente de pessoas que se cuidam, o ambiente que facilita escolhas melhores. Quando eu falo ambiente, você não precisa ir para a academia, você pode treinar em casa, mas você sabe que aquele horário, aquele momento é seu para cuidar do seu corpo. Você não precisa abandonar a sua vida social, você precisa equilibrar. Será que toda sexta você precisa comer um lanchão desse tamanho? O ambiente certo, ele reduz a ansiedade, reduz a sua compulsão, reduz o esforço, o emagrecimento vai surgindo de forma suave. E o terceiro ponto é o corpo. O movimento não é opcional. O movimento não é opcional. Vamos falar do corpo. Você vai entender. Você só queima gordura com atividade física. Eu sei que tem canetas, tem várias medicações, mas enquanto você não sustentar a base, o resto não vai. Todos os artistas fazem musculação. Todos os artistas fazem cardio. Aquele corpo modelado não é medicação. Por quê, Gustavo? Porque a musculação modela o seu corpo. Músculo em ação. Então o cardio aumenta o gasto calórico, melhora a parte cardiorrespiratória, ajuda a acelerar a queima de gordura junto com a musculação. Não é estética vazia, é fisiologia. E lembre-se, o movimento, ele regula totalmente o seu corpo. Ele vai regular o seu dia a dia, ele vai diminuir a sua ansiedade. Então você tem que parar. Estou apontando o dedo com todo o respeito, porque você tem que pensar o seguinte: eu quero diminuir a ansiedade, compulsão alimentar e desespero. Enquanto você continuar fazendo a mesma coisa, eu tenho que bater aqui na tecla para chacoalhar você aí. E vamos lá então, para um algo que sustenta. Sem isso, nada sustenta. Primeiro ponto, hidratação. Calma, não vou mais bater o dedo aí. Hidratação, sono, dormir bem, tá? Rotina mínima, vai devagarzinho, água suficiente, vai dormir melhor, treina com inteligência, coloca alguns dias, porque é o seguinte, o que eu quero dizer? Quanto mais você vive essa realidade verdadeira, menos o corpo entra em modo de defesa. E mais leve o processo fica. Você está vendo como que começa a não ficar tão distante o emagrecimento? Ó, vamos quebrar o ano. E vamos quebrar essa mentalidade de que o ano só começa depois do carnaval. O Brasil, todo mundo fala, né? O Brasil só anda depois do carnaval. Se você muda essa mentalidade, quando você estiver no carnaval, você consegue manter. Lógico, não é a mesma rotina, mas o seu corpo, ele não precisa esperar. Você não constrói um corpo em 4 dias, em 30 dias, mas você constrói uma direção em 21 dias. Passa a ser possível. Existe uma jornada possível de 21 dias para alinhar a mente e o corpo. É sério, gente. Começa pequeno, não adianta querer mudar tudo. Quando você percebe, você já repete 21, vai para 42 e o seu cérebro entende que isso já virou um padrão. Então não é pressa, é constância. Então entenda aqui, ó, vem comigo e presta bem atenção. Não esqueça de compartilhar isso aqui para alguém que precisa ouvir isso hoje. Tá? Não esquece de deixar aquele like para ajudar. E se você quer viver um carnaval do ano que vem com mais confiança, com mais leveza, sem vergonha do próprio corpo, vem agora primeiro curtir esse canal, porque você começa sempre de dentro para fora. E aqui você não tem cobrança, você tem direção.
Segue esse canal, compartilha para quem precisa, porque se esse vídeo te ajudou, espero que ajude as pessoas também. E aquela pessoa que precisa ouvir isso, não esqueça de deixar um comentário aqui o que realmente vale a pena para você esse ano. E me acompanha também nas redes sociais, porque lá eu falo de uma forma muito leve, o dia a dia sobre emagrecimento, que sempre começa de dentro para fora. Vem comigo!